Olá pessoal, sou Daniel Quispe da QSP Tecnologia e estou novamente com mais um vídeo referente à fabricação de placas de circuito impresso. Nesse tutorial eu estarei mostrando para vocês como nós podemos estar colocando a máscara de solda numa placa de circuito impresso. Então, considerando aquele tutorial anterior, de como fazer as pistas, as trilhas da placa de circuito impresso, vamos dar continuidade nesse tutorial de como aplicar então a máscara de solda na placa de circuito impresso. Então eu já fiz aqui já apliquei nesta placa. Podemos verificar aqui que essa parte verde corresponde então a máscara de solda. Essa máscara de solda ela é necessária para que nós possamos estar soldando, por exemplo, nesse ponto, sem que a solda espalhe para outros pontos. Também é possível, uma vez que eu aplico a máscara de solda, soldar uma placa, por exemplo, em solda por onda. Então eu posso estar mergulhando a placa num cadinho de solda ou por solda por onda e estar então efetuando a solda nos pontos corretos. Então vamos aprender nesse tutorial como nós podemos então fazer a nossa máscara de solda de modo artesanal. Então o primeiro passo significa, o primeiro passo será nós gerarmos um fotolito semelhante ao processo que nós utilizamos para criar o fotolito das pistas, do lado de cobre, mas nós vamos gerar aí um fotolito da máscara de solda. Toda ferramenta CAD permite com que você gere esse arquivo, tá? No CADigo, que foi o que eu utilizei, eu gerei um arquivo Gerber. A gente vai estar colocando um vídeo depois no curso de CADigo, como gerar os arquivos Gerber para fabricação de placas de circuito impresso. Então eu imprimi essa imagem num papel de transparência em uma impressora de jato de tinta e já tenho ela aqui em mãos, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse fotolito para tampar os pontos em que a luz será então não sensibilizada. Bom, dando continuidade a esse processo, nós temos aqui uma placa que foi gerada a partir daquele vídeo que eu já coloquei na internet, como fazer a sua placa de circuito impresso em casa, e eu tenho essa placa aqui. Essa placa ela foi então corroída e ela não está com o verniz incolor, então ela está com o cobre exposto. O que eu vou fazer? Eu gerei este fotolito que ele vai corresponder aos pontos onde eu vou, podemos verificar aqui onde eu vou soldar, tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou criar uma pastinha que vai ser utilizada, aqui, tinta fotossensível, máscara verde. E eu tenho, por exemplo, uma outra tinta fotossensível, máscara branca. Existem várias cores. Existe aí cor vermelha, azul, transparente, preta, branca, verde. Existem várias cores, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é criar vou pegar um pouco dessa tinta junto com um catalisador para tinta fotossensível, máscara branca. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e juntar um pouquinho de cada um, da tinta fotossensível com o catalisador. A proporção vai ser 10:1. Então, se eu colocar aí uma quantidade de tinta que corresponda para preencher a minha placa, eu vou ter aí então
uma quantidade de 10:1, tá? Então esse vai ser o primeiro passo. Vamos então agora misturar as duas tintas. Bom, eu coloquei um pouco de tinta, né, num frasquinho, né, num copinho de plástico. Eu peguei essa tinta com uma faca, tá? E coloquei ela aqui. E aqui embaixo, ó, podemos verificar, em outra cor, que tem o catalisador, tá? Então, mais ou menos, essa é a proporção. O que eu vou fazer? Eu vou misturar os dois, utilizando, então, um pincel bem macio, tá? Vou misturar eles bastante. E depois que eu misturar, eu vou pintar a placa, então, com essa tinta, já com o catalisador. Então, podemos verificar aqui na sequência do vídeo que a tinta, então, ela já está misturada, né, com o catalisador. Agora, o próximo passo será, então, pintar essa placa com essa tinta que já está pronta para ser pintada. Bom, podemos observar agora aqui no vídeo que a placa ela está já totalmente pintada. As laterais da placa elas não estão pintadas, uma vez que ela não faz parte do circuito. A placa ela está um pouquinho maior, né? Então não tem sentido eu pintar toda ela. Mas é necessário com que eu pinte toda a área em que encontra o circuito. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o mesmo processo que nós adotamos quando nós pintamos a tinta ultravioleta. Nós vamos colocar num eixo e centrifugar essa tinta para que ela possa espalhar sobre a placa de forma homogênea. Bom, agora eu já tenho então a minha placa presa, né, nesse eixo que eu colei com cola quente e na minha Dremel. O que eu vou fazer agora? Eu vou centrifugar a placa. E podemos verificar então que a placa então ela ficou bem melhor depois de centrifugar. O próximo passo é fazer com que a placa eu possa aquecer essa placa para que a tinta ela cure, né? Então vamos fazer isso no próximo passo. Bom, agora nós vamos fazer a cura da placa. Para isso eu vou utilizar um forno elétrico e vou ajustar a temperatura dele para em torno de 50 graus, 50 a 60 graus, né? Isso aqui no painel, mas ele estará em torno de 70 a 80 graus internamente. Bom, então vou colocar agora a placa para que possa fazer então a cura dela. O importante é não deixar muito a temperatura muito elevada porque então a placa pode sofrer algum dano e até mesmo empenar, dificultando então o momento que eu for colocar o fotolito sobre a placa. Vamos deixar a placa dentro do forno por um tempo aproximadamente de meia hora. Após esse tempo, a tinta estará pronta para receber a luz ultravioleta.